Meus queridos heróis, queridas heroínas, você que está vendo a gente aqui em qualquer canal deste collab, seja muito bem-vindo, porque eu estou aqui com o nosso querido Barba Movies, com nossa querida Deb Escreve e também com ele, meu querido Cinquentão Geek. Hoje a gente veio falar sobre nada mais nada menos do que Fórmula 1, o filme com o Brad Pitt. E esses quatro que estão aqui na sua frente adoraram o filme. A gente tem ressalvas, a gente também tem muitas curiosidades para falar para você. Então, meus queridos, qualquer vinheta que rode aí vale a pena pra gente falar sobre esse filme. De Fórmula 1. Ah, foi mal. Então, igual a você. Está no ar, Heróis e Mais! Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí? Deb Escreve, claro, começando com as mulheres. Deb Escreve, e o Bredão aí nesse filme? Tá arrumado, né? Eu falo... Cara, eu vou começar com uma anedota. Vocês lembram de Troia, aquele filme? Aquele filme do Brad Pitt, né? Sim. Eu assisti ele no cinema com a minha mãe. E naquela época, a gente não tinha tanta Marvel, né? Não tinha Marvel, eu acho. E aí o cinema se enchia com esse tipo de blockbuster, de épico histórico ainda, né? Então, assim, o cinema tava muito lotado. E no momento que Aquiles morreu, a minha sala de cinema foi abaixo, com os homens gritando, berrando, comemorando. Ai, meu Deus do céu. Os meninos do Linhagem tá lá elogiando o cara. Gente, vamos voltar pros velhos tempos que você tinha mais inveja. Eu não entendi o que ele falou. Sensacional. Meu querido Cinquentão, cara, você tem alguns detalhes, você que é acho que talvez o maior conhecedor de Fórmula 1 daqui, você vai trazer defeitos desse filme, Cinquentão? Não são defeitos. Calma. Não impute crimes a mim. Não são defeitos. São partes técnicas que não acontecem na Fórmula 1, mas sim, que pro filme tá tudo bem, né? Pra mim, cara, eu amei o filme, Dona Onça principalmente, né? Principalmente que o Brad Pitt apareceu muito sem camisa. Eu fiquei meio chateado, porque daí ela olhava pro lado e tal, eu não sei porque ela... Uma hora eu vi ela salivando, não entendo por quê. Aí eu preferi não perguntar para não ter uma resposta que eu não gostasse. Então, bora lá. Bora lá. Meu querido Barba Movies... Como é que você tá, meu querido? Vamos lá, vamos falar de velocidade, vamos falar de rivalidade nesse filme. Cara, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Pouquíssimas vezes, a gente assiste Fórmula 1, todo mundo conhece Fórmula 1, a gente sabe que os caras têm uma câmera dentro de alguns carros. Aí qual foi a novidade desse filme? Cara, é completamente diferente do que a gente já viu na TV, tá? Completamente diferente. A imersão é total, a sensação de velocidade, tudo é incrível naquele filme, cara. Eu vou te dizer que o maior defeito de Fórmula 1 é terminar, porque, olha, fazia muito tempo que a gente não pegava um filme bom, sério, bem feito, como é esse. E é um filme que me surpreendeu, porque ele prometeu uma coisa e entregou outra completamente diferente, e aí a gente tem que dar o braço a torcer e dizer que os roteiristas desse filme fizeram um trabalho sensacional, cara. Os caras mandaram muito bem. Concordo, então vamos lá, porque falando de Top Gun Maverick, eu queria saber se isso também vocês tiveram essa impressão. Claro, nós temos ali o Jack Bruckheimer, né? Eu acho que é assim que fala o nome do cara. Deb deve saber melhor do que eu. É Bruckheimer ou Bruckheimer? Eu não sei. Eu sempre falei Bruckheimer, mas... Bruckheimer. Então vamos lá. O Jerry Bruckheimer, o cara que é simplesmente um dos melhores produtores de cinema no mundo, fez o Top Gun. Nós temos o diretor também lá, que agora me esqueci o nome dele. Joseph Kosinski. Kosinski. É isso aí. O Kosinski está lá e a semelhança com o Top Gun é inevitável. É ou não é, Deb? Aham. Só que são dramas diferentes, né? Eu acho que por Top Gun Maverick ser uma coisa mais de guerra, né? A coisa militar, a coisa das missões, e porque já tem a morte, né? Lá do meu Deus do céu, do filme antigo, né? E aí você tem a história do Brewster. O drama de Top Gun Maverick é obviamente mais denso. Mas o de Fórmula 1 não é mais, mas é tão honesto quanto, eu achei. Então, eu gostei muito do drama, da rivalidade. Nossa, a rivalidade a gente vai falar bastante disso, né, cara? Pra caramba. Funcionou não só no roteiro, como funcionou na concepção dos personagens, como funcionou na atuação
tanto do Brad Pitt quanto do Denzel Idris, que fez o Joshua Pierce. Eu acho que esse aí eu acho que é isso mesmo que tá a semelhança, a rivalidade. É ou não é? Pior que Baba, isso, né? você concorda com a Deb? Cara, eu concordo plenamente. 100%. 100%. Ele não tinha aquela âncora de um passado na forma do Goose, por exemplo, do primeiro Top Gun. Né? Não tinha esse elemento. Mas tinha o acidente do Brad Pitt. Né? Teve o acidente que tirou ele. Né? E aí, pra nós brasileiros, o cara falou, pô, eu corria com o Mansell, com o Senna, com o Prost, que eram os heróis dele. Pá, velho, aquilo ali... Não adianta. Pro brasileiro, cara, pro brasileiro, aquilo ali trouxe um calorzinho pro coração. Vai dizer que não. É claro. E aí, cara, toda a rivalidade dele com o Joshua, né, o personagem do Denzel Idris, que, aliás, cara... Respeitei o guri, hein? Respeitei o guri. Ele mandou muito bem no filme, cara. Mandou muito bem no filme. Tinha talvez um detalhezinho ali que talvez fosse melhor, pudesse ser melhor trabalhado. Quando ele sofreu o acidente lá, que ele segurou pra ele o lance do... E o erro foi dele, né? Na verdade. O erro foi dele, que não foi do Brad Pitt. Né? Ele podia ter... Aquela parte ali podia ter sido diferente. Aquela ali eu acho que eles podiam ter dado uma mexida no roteiro. Mas fora isso, cara... Eu achei espetacular. Eu também. A gente vai dar spoiler aqui, não? Claro, vamos dar spoiler, porque galera que não assistiu ainda o filme, assista, tá? E depois você volta aqui no vídeo da gente, onde você estiver assistindo, volta aqui pra depois debater com a gente esses pormenores. Eu acho que a mensagem maior deste filme, vocês falaram aí da rivalidade, eu acho que é isso, o se unir por causa da equipe. A equipe precisa de você, Joshua, a equipe precisa de você, Sony, e nenhum dos dois sabe trabalhar em equipe. Os dois são individualistas. Acho que aquela cena do bar, vocês devem concordar comigo, aquilo dali, quando a mulher, olha só, aquela que arruma a casa. Dos grandes momentos do roteiro foi aquilo ali, cara. Aquela que arruma a casa, aquela que coloca ordem nas coisas, é a mulher. Ela foi lá, chamou os dois e disse, vocês dois são dois individualistas que precisam aprender a trabalhar em equipe. E aí, eu acho que essa é a grande mensagem desse filme. E tem uma outra mensagem também, ô Tony, não sei se você vai concordar comigo, talvez até o Barba mais, que o Barba beira a minha idade, mas a experiência, mostrar que também nada a experiência... beira tanto a tua idade. Ah, não, velho. Na moral, hein? Não, calma. A gente tá fazendo um trabalho sério aqui. Olha, ó, já estou sendo oprimido por ser velho. Olha que... Não, mas assim, ó, mostra aí que, poxa, o Joshua, ele tem todo aquele ímpeto, porque ele é jovem, né? E o Brad Pitt também tem esse ímpeto, mas ele tem experiência. Então, isso também voga muito, né? Isso até é a mensagem até pra garotada mais jovem, que, ser só jovem é legal, mas se você tiver uma experiência, também vai lhe ajudar. Porque por causa da experiência é que o Brad Pitt bola todos aqueles planos mirabolantes para poder chegar o carro mais à frente, que é uma coisa que na Fórmula 1 não existe. Existe o trabalho em equipe. Trabalho em equipe existe. Porque a equipe está acima do piloto. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. O que aconteceu, todo mundo pega no pé do coitado do Rubinho, né? O Rubinho poderia ter sido campeão. Ceboso. Mas lembre-se, ele estava na Ferrari e quem era o primeiro ele era piloto? o piloto 2, né, Hugo? Era o Schumacher. Então era tudo em cima do Schumacher. Em Fórmula 1, primeiro lugar não é o campeonato de pilotos, mas o campeonato de construtores. Primeiro vem a equipe, para depois o piloto. Porque tanto até na grana, que vale a grana é campeão de equipe e não o piloto. O piloto ganha para ele a grana, mas a equipe quando ganha é para ela em si. Então eu acho que tem essas duas mensagens. Tendo esse trabalho de equipe que é muito, é maravilhoso. E olha, detalhe, hein? Filme de mais de 2 horas. Cara, tu não vê as 2h30 passar. Não vê. Parece que passou 1 hora. Se o filme tivesse mais 1 hora, passaria. Dava tranquilo. Não... Cara, maravilhoso. Quero ouvir mais de vocês, Barba e Deb, sobre essa questão da equipe, da mensagem do trabalho em equipe. Mas ele que chegou um pouquinho atrasado, mas vocês estão vendo aí, nosso querido Rodolfo, que também é fã de Fórmula 1, também vai falar um pouquinho. Rodolfo, você chegou na hora que a gente tá falando sobre trabalho em equipe. Barba. Muito bom. É, muito bom, né? Barba, contigo a questão do trabalho em equipe. Depois, Rodolfo e Deb. Eu quero começar
falando, eu preciso dar os parabéns pra Carrie Condon, que fez a Kate, que é a engenheira da equipe. Cara, que personagem espetacular, bicho. Que personagem massa. A gente vive falando, né, que, pô, botam as Mary Sue lá, que né, sabem fazer tudo, não sei o quê. Essa tem todo um background, ela é mais um exemplo de personagem forte no cinema, coisa que a gente tá em falta nos últimos tempos. O chefe da equipe, ele também fez um papel sensacional no filme. A equipe, de um modo geral, e a forma como foi conduzido, como o Brad Pitt transformou um grupo que não confiava uns nos outros, conseguiu transformar eles em uma equipe, sabe? Eu acho que esse é outro dos grandes trunfos desse filme. Aliás, eu acho que eu vou dizer que esse filme ele é quase todo feito de grandes trunfos, né? Se a gente for analisar. A construção do personagem da Kate e o peso dela na resolução da rivalidade entre o Joshua e o Sonny, a forma como a equipe é unida, né, em torno de um mesmo objetivo, como o Cinquentão falou. O objetivo não era a vitória dos pilotos, o objetivo era a vitória da equipe. Eles precisavam da vitória para não acabar, né? A forma como eles fizeram isso foi muito bem feita, foi muito legal. Eu curti pra caramba, velho. Muito bom mesmo. Deb, já que o Rodolfo caiu, fica à vontade, minha querida. Vale destacar, porque além de uma equipe só é forte também, enquanto a sua liderança também é, né? O legal do personagem do Brad Pitt e o Sonny Hayes é que ele não parece um líder à primeira vista, né? Pelo contrário, ele parece aquele cara que tá destacado, ele parece aquele cara lobo solitário pra caramba, mas no momento que a equipe precisou dele, ele mesmo se provou um líder, tanto pra ele próprio, quanto pro personagem do Javier Bardem, né? Que foi o cara que deu a cara a tapa pra ele poder entrar na equipe, e a própria equipe. Isso é muito legal, porque a gente conseguiu perceber isso visualmente. Às vezes não era nem linha de diálogo, mas era nas cenas de transição. Ele começou correndo sozinho, eventualmente ele corria e aí o Joshua observava ele de longe, cada um no seu treino, né? O Joshua naquele treino mega tecnológico, o Brad Pitt naquele raizão. Aí eventualmente começou a aumentar a equipe de corredores ali naquele treininho que ele fazia. Então, isso é linguagem visual e é poderosa pra caramba. Agora, falando não só em linguagem visual, mas também a parte do diálogo, vocês repararam que tem várias cenas assim que o Javier Bardem, Brad Pitt, várias pessoas, eles falam lá que a Kate é a primeira diretora técnica mulher da Fórmula 1, correto? Sim. Sim. Normalmente, isso seria péssimo, porque é um tremendo fala, mas não mostra, né? A princípio. Isso. Só que nesse filme, eu não achei que foi um fala, mas não mostra, porque, número 1, mostraram. A gente viu a competência dela. Era ela que foi encarregada de melhorar o carro para eles poderem seguir bem na competição. E, em segundo lugar, quem estava falando importava, entendeu? E quando esse termo surgia, ele surgia de maneira orgânica nas conversas. Perfeito. E o próprio fã que não entende de Fórmula 1, o cinéfilo, né, médio, é interessante você saber, não, esse aqui, chefe do mecânico, essa daqui, diretora técnica. Porque você vê todos eles ali no boxe enfileiradinho, com seus foninhos de ouvido, e, como né, a gente disse, o afegão médio às vezes não sabe quem é quem e o que faz. Mas eles especificaram isso. Então, assim, usaram diálogo, usaram linguagem visual, desenvolvimento de personagem, e a gente conseguiu entender a equipe. Volta pra equipe, né, Barba? De novo, tudo como funcionou. Me amarrei, achei perfeitinho. Eu quero traçar um paralelo rápido aqui. A diferença do treinamento do Joshua pro Sonny é a mesma do Ivan Drago pro Rocky Balboa, no Rocky 4. Balboa, eu lembrei disso na hora, velho. Cara, eu tava assistindo a primeira coisa que me veio na mente. Cara, lembrei. Ivan Drago e Rocky Balboa. Na hora eu escutei Eye of the Tiger no ouvido na hora, velho. Porra, né? Tem muitos elementos, né? Tem muitos elementos mesmo do Rock, cara, mas é porque é uma história universal. O Rock ganhou o Oscar naquela época justamente, superação. Né? Por isso, né? O filme foi tão premiado por causa disso. Linguagem muito hollywoodiana, né? Assim, que tava faltando na própria Hollywood. Vocês concordam? Tipo, tem cara de anos 90. Até um detalhe que o próprio Barba falou sobre roteiristas e tal. O roteiro, se você analisar, não é um roteiro escabroso, é um roteiro até que simples, mas ele é tão bem amarrado que é o tipo de história que a gente já viu, que é o cara que vem, lobo solitário, e vai lá ensinar um mais jovem, isso a gente já viu, mas é tão bem amarrado,
é tão bem inserido por causa da própria história que é sobre Fórmula 1, que ficou maravilhoso. Aí o cara acha que talvez é um roteiro de milhões, mas na verdade não, é um roteiro simples. Mas é muito bem feito o que está faltando hoje em dia. Esse roteiro, arroz com feijão, mas bem temperado. É só isso. E que tempero, que tempero. Se dedicou aos personagens, então aprofundou dentro do que se propôs a fazer, entendeu? Chegou no perto da qualidade de um roteiro simples, como você falou. Diretor, produtor, roteirista, editor e compositor. Agora habla. É a mesma equipe de Top Gun Maverick, meu irmão. Pois é. É a mesma equipe. O roteiro tinha que ser bom. A trilha sonora do filme é muito legal, né? A gente vai já chegar. A gente vai já chegar na trilha sonora. Rodolfo, fala pra nós sobre essa mensagem do trabalho em equipe que, na nossa opinião aqui, ficou muito latente aí no filme, né? Na tela. Quem gosta de Fórmula 1, né? Quem curte automobilismo, mais até às vezes do que Fórmula 1, porque aqui no Brasil a gente tem uma mania de olhar a Fórmula 1 quase como um esporte muito individual, né? Você vai torcer pro piloto, você vai torcer pro Senna, pro Piquet, pro Verstappen. Só que o trabalho em equipe na Fórmula 1 é uma coisa assim essencial, porque, cara, você pode ter o melhor piloto do mundo, se você não tem um carro bom, o piloto não vai levar. Você pode ter o melhor carro do mundo, se você não tem um piloto razoável também, você não vai levar. Então é todo um conjunto, né? Acho que isso é uma coisa interessante, porque o espírito do esporte, especialmente o automobilismo, isso é muito arraigado, é muito forte dentro desse esporte. Eu acho que passar essa mensagem da maneira como o filme passou, de maneira tão competente, tão maravilhosa, ajuda a gente até a inspirar, né? E é interessante que você vê um aspecto que eu vi no filme que eu achei muito importante, é a liderança. Por exemplo, o piloto número 1, ele não é o piloto número 1 simplesmente porque alguém diz que ele é o piloto número 1. Ele é o piloto número 1 porque ele é o cara que vai liderar o projeto da equipe dentro da pista. E quando o Sony ele pega para fazer essa liderança desse time, ele, dentro da experiência dele, ele entende quais são os pontos falhos, os gaps que a equipe precisava estar melhorando. Que era a questão de comunicação, a questão de uma visão diferente, uma visão muito mais arrojada, que você tem que ter a necessidade do equilíbrio do arrojo com essa questão de você ser um cara ousado, mas ao mesmo tempo você ser conservador. Tudo isso é um equilíbrio que quem acompanha a Fórmula 1, cara, tá acostumadíssimo a ver. E eu acho que trazer essa atmosfera para o cinema, dentro daquele contexto ali de competição, que é um esporte extremamente competitivo, até desleal muitas vezes, eu acho que foi muito bacana. Eu acho que a mensagem do trabalho em equipe, da importância que um time tem, que cada peça é importante, cada pessoa que faz o seu papel, desde a mecânica lá, que, uma coisa às vezes boba, que é você deixar uma ferramenta para atrapalhar a saída do pit. Cara, os detalhes do pequeno até a projetista de aerodinamicista, que é vamos dizer assim, o cargo mais importante dentro da equipe, em termos de engenharia. Todas as pessoas ali são importantes, cada um, se fizer o seu trabalho bem feito, ele vai render. E eu acho que isso que é a mensagem tanto do esporte, né, da Fórmula 1, do automobilismo, quanto do filme, que eu achei que foi muito bem passado. Eu concordo plenamente com você, e você completou o que a minha querida Debbie falou, que ficou na minha cabeça aqui. O Sony, além de mostrar que ele sabe, que ele tem experiência, que ele também quer aprender um pouco, ele inspira, cara. Você vê o pessoal correndo com ele, depois o Joshua fica olhando. Vocês viram? Ele fica olhando, o Sony correndo na frente e a galera toda, e o Joshua, poxa, como assim? E ninguém pediu, né? E ele não pediu, ele simplesmente fez. Não pediu, ele simplesmente dá o exemplo e vai, né? Então, o Joshua aprende com ele, e ele também aprende com o Joshua, cara. Porque onde que ele aprende com o Joshua? Ele vê o Joshua como ele, né? Mais jovem, que tem todo o futuro pela frente, mas ele tem que pensar, eu não posso também arriscar a minha vida e ser imprudente, porque esse moleque também não pode morrer por minha causa. E é o que quase acontece. A mãe do Joshua dá essa lição pro Sony. Meu filho ia morrendo por causa de você. Então, você tem que ser ousado, mas não imprudente. Mas aí que é aquela tal coisa. O Joshua quase morreu não foi por culpa do Sony. Foi por culpa dele próprio. Na verdade, foi o contrário, né? Porque o Sony falou pra ele, não espera passar a curva e vai. Ele não, ele quis passar na curva. No. His wheels are hit for the first
Então, ele, na verdade, quem foi imprudente foi o Joshua. E assim, eu adorei quando ele levava a lapada, porque ele era muito cheio, ele era nojento. Que nojo. Sabe aquele cara que tu tem raiva já de cara, porque ele se acha gostosão e tal, e só fazendo cagada. Aí o Sony chegou, já coroa, experiente, ó, velho. Não é assim que funciona. Mas o Sony era assim. O Sony era assim, igual o Joshua. É isso que eu tô falando. O Sony, eu acho que ele se viu no Joshua de uma certa forma. E aí usou a experiência dele pra alinhar o rapaz. Exato. Eu acho que, em termos de personalidade, cada um ali era babaquinha à sua maneira, sabe? Só que o Sony, alguns anos mais lá na frente, porque ele também teve uma experiência de maturidade, mesmo com a idade que ele tinha, né? Ele também teve essa experiência ao longo da temporada. E por causa do Joshua, não necessariamente por algo que o Joshua falou, mas pela posição que o Joshua ocupou ali, meio que de pupilo e rival, com certeza. Então eu acho que os dois eles eram meio insuportáveis. Só que assim, atores muito bons com carisma, né? E um enredo, um roteiro que trouxe personagens que têm vícios e virtudes. Então a gente gostou deles. Mesmo a gente olhando e falando, nossa, se tivesse no meu convívio, o santo não ia cruzar, tá ligado? Mas por causa que tá no filme, a gente consegue ver o todo. Por exemplo, o Joshua, numa cena que ele tá lá, chegando todo gostosão lá, fazendo as propagandas dele, não sei o quê, na cena seguinte ele tá na casa da mãe, conversando com ela, sabe, obedecendo. Então, assim, ele tá aqui e tá aqui, tá aqui e tá aqui. E o Sony, a mesma coisa, porque ele tem aquela história de underdog dele, né? E ele tem as coisas do passado que botam ele pra baixo, ao mesmo tempo que ele também é bem metido, né? Quando ele chega lá na escuderia e tudo mais. Então, assim, eu acho eles muito parecidos. Eu acho que a rivalidade está no fato de que eles são muito parecidos. Cada um é nojentinho ao seu jeito. Acho que vale um pequeno adendo, acho que só uma curiosidade pra galera que talvez não tenha percebido isso. O acidente do Joshua, ele na verdade ele remete 2 grandes acidentes da história do automobilismo. O primeiro acidente foi um acidente de 1999 da Mercedes no circuito de Le Mans, que a Mercedes saiu voando exatamente daquela maneira e bateu exatamente daquela forma. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. E o segundo foi o acidente do Robert Kubica, que ele bate no guarda-reio, ele fica preso por alguns momentos, igual o Joshua ficou lá, e teve também as mãos machucadas. Então, acho que vale essa curiosidade aí que... Não é uma homenagem, mas é uma lembrança desses 2 acidentes que foram acidentes. Na verdade, ficar com as mãos queimadas foi o Kevin Magnussen. He didn't take too much curb, but the back end gets away. He turns in. Que foi um acidente igual. O Kubica, ele lesionou o braço, né? Ele também, quando ele queimou, quando ele bateu, que ele ficou agarrado no guarda-reio, que ficou... foi o Kevin Magnussen. Foi o Kevin Magnussen. Não, que ele entrou... Não, o Kubica já não estava nem correndo. Foi o Kevin Magnussen. Que ele entrou, o halo, que é aquele arco que fica em cima, protegeu dele não ser decepado. Ele saiu andando do carro, só que ele queimou as mãos. Foi o Kevin Magnussen. Ele teve que pular, então, enfim. Mas o fato é que esses 2 acidentes graves, né, que aconteceram, que mudaram muito a Fórmula 1, tanto o automobilismo como um todo, né, na questão da segurança. Alguns validando dispositivos de segurança e outros também criando novas formas. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. E isso é muito frequente no filme, né, cara? Do começo até o fim, falando sobre a segurança, falando sobre morte, falando sobre arriscar. Eu acho que os pilotos de Fórmula 1, pra mim, sabe, são dos esportes que você tem que ter mais coragem no mundo, cara. Isso é louco também, né? Eu sinceramente não tenho coragem. Hoje em dia tá muito mais seguro do que era, né? Por exemplo, na época do Emerson Fittipaldi, na época de Senna, porque você tem dispositivos, o Halo veio para poder beneficiar. A gente teve esse fim de semana, há umas 2 ou 3 semanas atrás, um acidente na Fórmula Indy, que foi um acidente gravíssimo com o Neil Garden, que ele literalmente bateu a 345 km por hora no muro do oval. Ele virou, aí foi arrastando, só que na Fórmula 1 eles têm um aerospring, que é tipo um Halo, só que com uma película de acrílico. Sim. Salvou a vida do cara. Deu pra ver ele arrastando de cabeça para baixo, lá
tranquilo, assim, relativamente bem, vivo, consciente, ele arrastando de cabeça pra baixo. Isso aí foi um acidente bem feio, aconteceu 3 semanas. E até... Eita lapada do caralho. E até um detalhe que de repente o pessoal vai achar estranho, na hora que o Joshua cai com o carro e o carro pega fogo e tal, pô, ele não morre. Pô, mas ele não morre queimado? Que mentirada. Não, peraí. É que vocês não sabem. O macacão do piloto de Fórmula 1, macacão, balaclava, capacete, anti-chama. Ele suporta até 1.200 graus, se eu não me engano. Claro que por pouco tempo, né? Não é, o cara vai ficar lá, não. Mas ele suporta até um certo tempo, então tá dentro do legal. Já vimos os pilotos saindo do carro e os pilotos pegando fogo, rolando no chão, já vimos essas coisas antes. Sim, o fato é que você que está assistindo o filme, que vai assistir o filme, que já assistiu, não, esse filme é da minha visão, pelo que deu pra gente pesquisar, é uma grande homenagem a todos os tempos de Fórmula 1. É uma grande homenagem a todos os tempos, cara. Eles simplesmente fazem essa homenagem aos pilotos porque, e eu acho muito válido, pra mim, piloto de Fórmula 1 é um das pessoas mais corajosas no mundo, dos atletas mais corajosos no mundo. E tem muita gente que fala, mas é um playboyzinho cheio de dinheiro e tal, que tá aí só pra brincar. Não é, gente. Aquilo dali não é brincadeira. Não é brincadeira. Os caras literalmente botam a vida em risco, né, cara? É verdade. Os caras literalmente botam a vida em risco. As pessoas que pensam assim, é playboyzinho, é porque elas não conseguem desassociar o preço de um campeonato desse, de um carro. É luxo, velho. Você tá lá num GP de Mônaco, tem uma propaganda da Rolex, é claro que é luxo. Mas isso não exclui o fato de que é um esporte extremamente perigoso e que requer um treinamento de corpo, de mente, de vida, de tudo, entendeu? Então, assim, é uma questão de olhar tudo no conjuntinho, né? E você estava falando sobre risco, eu acho que isso engata, só para fazer um trocadilho aqui. No tema que a gente ainda não discutiu, que ele passa pelo filme inteiro, que é você fazer aquilo que você ama. O Sonny Hayes, ele pilota qualquer coisa, desde que ele esteja pilotando. E ele ensina isso pro Joshua. Ele fala, olha, você não é para você se tornar uma máquina de propaganda aqui, muito embora seja necessário, né, ter o seu rico dinheirinho, mas o que te faz piloto é porque você ama carro, é porque você ama estar aqui atrás do volante e etc. Então, no fim do dia, esses caras poderiam estar ganhando dinheiro de outra forma, de repente até mais, vai saber qual o empreendimento, mas eles escolheram ganhar muito sim, atrás de um volante, numa das profissões mais arriscadas que existem. E o Sonny sempre fala, não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Porque você pilota, não é por dinheiro. O Josh, eu acho que ele aprende quando ele tá na cama dele do hospital. Eu acho que ele começa a aprender isso. E outra coisa, ele tem que ser honesto. Isso aqui é honesto tanto do seu sentimento pelo esporte e também honesto na sua vida. O que aconteceu? Foi culpa do Sonny? Não, foi culpa dele. Foi culpa dele. Então ele chega pra mãe e ele diz, mãe, não foi culpa do Sonny, foi minha culpa. Cara, eu gostei muito disso, porque o filme botou todo mundo nos seus quadradinhos, né? A mãe cumpriu o papel dela, foi lá e dá um sabão no Sonny, e o Joshua cumpriu o papel dele. E o Sonny, por sua vez, depois também, né? Porque rolou o trabalho de equipe máximo no ato final. O filme não se melindra de trazer coisas assim um pouquinho mais tradicionais, né? Tipo amizade, rivalidade e mãe. Eu adorei a mãe. Essa foi a personagem minha favorita. Não, e o legal é que ela deu aquele esporro no Sonny, como se ele tivesse tido a culpa. Ele podia ter argumentado, ele não podia falou ter nada. se defendido. Ficou na dele, ficou sereno, saiu. Vou esperar o moleque crescer, vou esperar esse moleque crescer. Uma hora ele vai entregar o ouro. Né? E, cara, uma coisa que eu tô querendo falar faz horas, assim. Fala. Como foi legal ver um roteiro que botou o cara correndo com o regulamento embaixo do braço, velho. Não, guardados as devidas proporções. Meu Deus. Como diria a queridíssima Rachel Zegler, é Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. Mas, cara, mais ou menos. Não, mas a ideia que passa... Não vimos um golpe que proibido, não. Né? Eu não sei vocês, mas toda vida que o Sonny parava um carro atrás dele, eu ria pra caramba. Eu sabia que o cara ia se estropiar ali.
O choro é livre. Aconteceu esse ano no GP de Mônaco exatamente a mesma cena. O Albon, o pessoal na verdade o pessoal da Williams ficou retardando o grid para poder dar tempo de chegar e fazer troca de pneu, porque era obrigado a fazer duas. Os caras ficaram retardando o grid inteiro, cara. Aconteceu esse ano. Cara, sensacional isso aí, velho. So yellow's clearly being waved. He's backed off as the... Vamos falar aqui para encerrar do romance. Que, cara, foi o tempero neste... Na medida. Anos 90. Essa mulher... É muito anos 90. Cara, é muito anos 90. Essa mulher legal. Simplesmente, ela mudou a vida do Sonny ali, equilibrou o cara pra caramba, fez com que o cara entendesse realmente o motivo que ele estava ali. O cara, poxa, velho, aquela cena da varanda, os dois conversando. Queria que a Deb falasse um pouco sobre esse romance aí. Sobre a outra protagonista feminina também, né? Vocês lembram? Aquela que não conseguia apertar o parafuso. A outra mecânica, né? Meninos, acho que eu vou decepcionar vocês um pouco, porque o romance pra mim foi a parte menos que me chamou a atenção do filme. Ai, que delícia! Analisei. Não, mas é que o filme tem tanta coisa... Tem tanta coisa maior pra chamar a atenção que o romance acaba ficando em segundo plano. Eu admito, cara. Eu fiquei presa nos carros, na edição ali do pit stop. Eu fiquei presa nesse negócio da música do Hans Zimmer, na rivalidade. Eu achei que houve mais química na amizade do que no romance, sabe? Houve mais química na rivalidade do que no romance. Eu achei... eu tenho que discordar de vocês. Eu achei que o romance... Ele tá lá, entendeu? Pra mim, ele não fez muita diferença. Que se tu olhar o roteiro, daria pra você escrever a motivação dela e a dinâmica dela com o personagem do Sonny sem ter a necessidade de romance, entendeu? Só que, da mesma forma que não faz diferença, também não incomoda. Aí eu concordo com o que o Barba falou. Foi na medida. Coube nesse tipo de filme, que é muito parecido. Me pegou. De Top Gun, e não só Maverick, né? Top Gun. Esses filmes mais antigos que eles sempre dão um jeitinho de botar romance, porque quando você tem o Brad Pitt na tela, você não desperdiça um cara. Então você coloca, entendeu? Eu achei esse romance meio nota de estúdio. Porém, foi feito de um jeito que, embora não tenha feito nada comigo, não me incomodou. Achei, tava na medida, tava certinho ali. E a menina que não sabe, que não conseguia apertar o parafuso, eu acho que ela foi usada ali pra puxar um pouco também dessa questão da equipe. O Joshua não dava atenção a ela e vivia reclamando dela, vocês viram? Vivia falando mal, que ela não sabia trabalhar. O Joshua, negro, olha só, num filme em pleno 2025, um negro esculachando uma operária abaixo dele. Olha isso. Eu acho que os lacradores nunca imaginaram que iriam ver isso em 2025. Barba, você quer falar um pouco dessa moça? Você percebeu isso, Barba? Não, eu percebi. Não posso falar isso porque eu não tenho lugar de fala pra falar, né? Mas eu achei, assim, o personagem daquela menina, se eu não me engano o nome era Jodie, o personagem dela, ele tá ali pra mostrar de uma forma mais enfática o efeito da personalidade do Sonny na equipe. Ela tá ali, eu acho que pra isso, sabe? Tanto que é ela que conversa com o Sonny depois, é ela que se policia depois, não, o cara acreditou em mim, eu vou fazer ali o troço como tem que ser feito. Ela erra naquela vez do início, não erra mais. Por quê? Porque o Sonny foi lá e acreditou nela. Ainda com relação ao romance, tá? Eu ainda acho, né, que o romance tinha que acontecer porque, cara, é Hollywood, né? Tem que acontecer, tem que ter um romance e tal. Mas não era o foco. Ele não era o foco. Não era. O personagem, a Kate tava ali, como o Tony falou, pra colocar os dois nos eixos. Pra colocar o Joshua e o Sonny nos eixos. Por isso que eu fiz questão antes de salientar que o personagem dela foi sensacional no filme, porque ela fez isso com maestria, cara. Ela fez isso de uma forma sensacional, muito bem escrito o personagem, pouco desenvolvimento, porque afinal de contas não tinha como desenvolver mais, era muita coisa acontecendo muito rápido ao mesmo tempo, né? Mas eu achei sensacional. Não precisava mais do que isso, porque ela não era também a Jennifer Connelly do Maverick. Ela não conhecia o Sonny de antes. Sim. Eles não tinham uma história pregressa, eles se conheceram ali. Então ali, para o que se propôs, estava bom. Então, é por isso que não faz diferença se tem romance ou não. É tipo um capítulo na história deles. Exato. E o Sonny vai com o carro, né? Ele vai seguir adiante, vai seguir a vida dele. O romance só teve por tradição cinematográfica, mais nada. Então, é mais um aspecto desse filme que mostra o quanto ele é hollywoodiano, assim. Mas dessa vez eu puxo no bom sentido. Mais hollywoodiano
no bom sentido, né? É aquele negócio boa, sabe? Daquela época de filme maneiro, e sabe? Graças a Deus, um romance heterossexual. Puta, graças a Deus. Puta que pariu. Porra, não, mas por isso que eu achei o romance maravilhoso. Não colocou mais nada no filme, beleza? Mas na hora que... A primeira olhada eu dou nossa assim, ó. Vai dar liga. Dona Onça já na hora ela já matou. Você quer falar um pouquinho dessa personagem, meu querido Rodolfo, que tava lá aprendendo e tal, você que conhece um pouco mais de bastidores de Fórmula 1, existe mesmo esse cara que trabalha, Rodolfo, e essa pessoa que trabalha ali que não tem experiência? Não existe um curso? Sim, direto. Na verdade, assim, os mecânicos na Fórmula 1, todos eles têm mestrado ou um doutorado em engenharia mecânica, eletromecânica, eletrônica, alguma coisa assim. E além do que a gente vê ali, dentro dos boxes, o pessoal, cara, você tem uma equipe gigantesca nas fábricas. Então, por exemplo, se ali você vai ter 50 pessoas na fábrica, você tem umas 200. Isso no dia da corrida. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do tamanho de uma equipe de Fórmula 1 pequena. Se você for botar uma McLaren, uma Ferrari, cara, o negócio é gigante. Um aspecto importantíssimo no jogo de equipe da Fórmula 1 é a questão do pit. Do pit stop. Diversas vezes a gente vê equipes grandes, tipo a Ferrari, que perde corrida porque fez um mau pit stop, fez uma má estratégia. O nosso brasileiro na Fórmula 1 hoje, que é o Gabriel Bortoleto, ele tem sofrido muito com isso na Sauber, né? Algumas estratégias bem desastradas que não tem feito ele, por exemplo, chegar em posições mais avançadas, mas esse aspecto do aprendizado, esse aspecto da evolução pessoal através do trabalho duro, eu acho, cara, que isso é uma coisa muito importante de você colocar e você demonstrar que a vida não é flores, cara. E a própria tolerância, o próprio aprendizado mútuo dos profissionais em conhecer, primeiro, os seus limites e depois os limites das outras pessoas, para que todo mundo possa colaborar, crescer junto. Eu acho que isso é legal, esse aspecto, né? A menina, você vê que ela é extremamente insegura, ela tá lá, pega o macaco, deixa lá a chave hidráulica no chão, e ela se confunde e tal, até que alguém chega até que o Sony chega e defende ela e fala, não, fica tranquila, faz o que você tem que fazer. Ela faz, e aí ela se acalma e vai fazendo o trabalho dela e vai aprendendo. E não só ela, porque isso também é um ponto muito importante. O time, a equipe também de boxe, eles vão se aprimorando a fazer um pit stop mais rápido. Eles começam com um pit stop muito lento, já vai pegando um pit stop de 2.9, 2 segundos já no final do filme. Eles mesmos vão se aprimorando. Só para vocês terem uma ideia, no próprio fim de semana da corrida, existe uma parte que é dedicada para os pilotos eles treinarem pit stop. Então, o que acontece? Um piloto normalmente entra no carro, os outros vão empurrando, aí a equipe vai e troca pneu e tal, e fica fazendo esses treinos, e são treinos exaustivos, porque eu estou falando de um pneu que normalmente deve pesar na casa dos 30 quilos. 30 quilos não, nem tanto, talvez 18 quilos, alguma coisa assim. Porque é aro 18, né? Então é um pneu grande, então você tem que ter muita força. Pra você pegar, jogar e tira, é complicado. Então, esses bastidores das equipes, a estratégia, aquela salinha de estratégia ali e tal, cara, é assim mesmo que acontece. É muito bacana isso. Eu achei legal que foi um filme que focou muito também na questão dos bastidores, do que a gente não vê enquanto espectador. Porque a gente vê o carro na pista, mas o que acontece por trás? Definição de estratégia, a fábrica, o pessoal na fábrica dando suporte e tal, isso tudo foi mostrado. Isso é uma coisa que a gente vê sempre. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Positiva no filme. Apesar de eu ter algumas críticas em outros aspectos que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor. Boa. Meus queridos, vamos encerrar com uma nota, cada um de nós, para esse filme. E vocês falando de forma geral, todos nós falamos aqui de forma geral, bem rápida, né? Para o vídeo não ficar grande demais. Mas o seu ponto alto do filme, qual foi, minha querida Deb? E dá a nota pro filme pra gente encerrar. Pra mim foi os pit stops. Achei insano a qualidade cinematográfica, o que fizeram com os pit stops, porque com a nossa experiência de pit stop, é aquela imagem de longe, no máximo, né? Mas a gente viu por dentro do carro, a gente viu as mãos dos mecânicos, a gente viu tudo muito de perto, muito bem editado. O pit stop contou uma história, um drama cinematográfico de segundos. Eu achei sensacional.
pit lane. Whatever could go wrong is going wrong for this team. E Hans Zimmer. Não consigo botar outro. Hans Zimmer, trilha sonora arrebatadora, já entrou pros meus favoritos, cara. Eu achei, virou um clássico, assim. Eu posso estar errada, mas eu acho que já virou um clássico, a trilha do Hans Zimmer. Ele conseguiu trazer a elegância dele, homenageou a Fórmula 1, e eu juro pra vocês, eu me lembrei até de Top Gear, que eu jogava quando eu era pequena. Tinha uma frequência e uma melodia, não é? Eu não tô doida não, né? Eu tô louco. Tinha uma frequência e uma melodia, principalmente na última música lá da última corrida. Filho, eu só começar a pensar, gente, o Hans Zimmer jogava Top Gear também. É claro que ele tirou a parte sintetizada e tudo mais, ele trouxe a elegância dele, aquela orquestra poderosa. E também é uma música muito de filme de esporte, né? O que eu achei muito legal de ver o Hans Zimmer fazendo. Acho que, se eu não me engano, essa é uma nova pra ele, né? E ele trouxe um tempero diferenciado, e a gente já tá acostumado a ouvir a trilha do cara, e ele conseguiu inovar de novo. Então, assim, eu fico com essas. Os pit sensacional. Espetáculo visual, a narrativa e o Hans Zimmer. Não, sensacional. Tinha uma hora que eu ficava assim, cara, que é isso, velho, que eu tô assistindo aqui? Muito bom, velho. É um abraço que envolve, muito bom. O que eu tô vendo aqui, cara? E aí daqui a pouco mudava de uma cena pra outra. Aí depois ia pra outra e mudava. Não, sinceramente, eu tô querendo assistir de novo o mais breve possível, meu querido Barba. Fala aí, você deu uma nota? 10, né? Pra mim? 10 de 10. 10 de 10. O Barba nunca dá 10, mas eu acho que ele vai dar 9,5. Tu acha porque eu já disse isso hoje de tarde. Não, realmente, cara, pra mim é 9,5, tá? Eu assim, cara, pra eu dar 10 tem que ser uma coisa 100% perfeita. A gente sabe que não foi, né? Ele é muito bom, mas obviamente, como todo filme ele tem lá seus defeitos, então dou meu 9,5 ali. Ponto alto pra mim, trilha sonora, tá? Assim, ó, nota 10 da trilha sonora pra mim sempre vai ser John Williams, tá? O cara é espetacular e tal. Abaixo dele, eu considero muito Steve Jablonsky, o cara que fez a trilha do Transformers, tá? O cara é muito bom. Abaixo do Jablonsky, quem tem me ganhado nos últimos anos é o Ramin Djawadi, que tem feito muita trilha boa. Só que o Hans Zimmer vem correndo por fora, e agora essa última, meu irmão, o que o cara fez, ele deu uma pegada de techno, que foi um negócio sensacional. Show. O cara fez, eu não imaginava, juro, Hans Zimmer fazendo techno. Cara, só musicão. Só tem música boa nessa trilha. Eu tô ouvindo essa trilha desde quinta-feira, depois do filme. Tá? Eu tô direto ouvindo essa trilha, é muito boa. E o segundo ponto alto, indiscutivelmente o roteiro do filme, pra mim, espetacular. Pra mim foi muito bem feito. Ele não se propôs a ser um documentário sobre Fórmula 1. Boa. Ele se propôs a entregar um filme minimamente crível de Fórmula 1, e eu acho que ele entregou muito mais do que isso, né? Então, parabéns pros roteiristas, os caras, olha, fizeram um trabalho maravilhoso nesse filme, cara. Rodolfão, sua nota e seu ponto alto. Cara, vamos começar pelo ponto alto, que eu acho que assim, aquela última cena dele entrando no flow, né? Ele tá voando, cara, é só com vários pilotos. Senna já falava isso. Isso, na verdade, quem falou muito isso era o Senna, né? Você nem dizia que chegava uma hora que ele tava tão conectado com o carro, bicho, que ele só sentia, ele levava. E aquilo acontece com os pilotos mesmo, né? Isso aí veio do Senna com certeza. Não, com certeza. Isso, cara, isso é muito Ayrton Senna. E isso é verdade. Eu acho que pra mim, aquele momento ali, cara, pra quem já correu, até quem corre em simulador, quem já competiu alguma coisa, quando você entra naquele estágio, assim, cara, que tipo, você já não pensa, você só corre, cara. Isso é incrível. Realmente é que todo piloto busca. A coisa também, assim, da busca de você correr pelo amor ao esporte, não tanto pela grana. Quando o piloto entende isso, é engraçado porque o Lewis Hamilton não me parece ser um cara que entenda muito isso, mas sim o Max Verstappen, né, que é um grande aí, talvez um dos maiores de todos os tempos. Mas, assim, cara, eu adorei o filme, é muito bom. O filme, assim, ele foi feito realmente para um público que não é aquele público fã da Fórmula 1, um público mais genérico. Porém, eu daria um 8,5 pro filme, tá? Boa. Vou explicar por quê. Nota alta. Eu vou dar porque eu acho que o filme ele pecou em alguns excessos, principalmente aquela questão dos acidentes, assim. Ele pegou algumas coisas que talvez se ele tivesse focado um pouco mais em ultrapassagem, em regular, tipo assim, em vez de você pegar a questão dos acidentes, você regular a questão de bateria, uso de bateria. Agora economiza, agora vai, sabe, estratégia de pitch melhores. Eu acho que se ele tivesse pegado um pouco mais nesse aspecto da pilotagem, eu acho que ele ficaria muito melhor. Eu acho que
pegou um pouco aí pra mim. Eu acho que eu tava com uma expectativa um pouco mais alta de você mostrar o piloto em si, né? Tem um filme bom. Então, por isso que eu acho que eu, como fã de Fórmula 1, fã de automobilismo, eu achei que poderia ter ido um pouco melhor, né? Mas no geral, cara, a trilha sonora absolutamente fantástica, sabe? Eu acho que se não fosse esse detalhe de você ter viajado demais nessa questão técnica de acidentes, assim, na mesma corrida você provocar acidente, trocar a asa traseira, cara, isso não acontece, entendeu? Então, assim, esses excessos é que eu acho que, como eu falei, cara, meio que desconecta, quem gosta de Fórmula 1, quem não acompanha, meio que desconecta você. Quem é o cara mais técnico, né? Que acompanha mais todo fim de semana, o corrido e tal, ele vai ver essas coisas, ele vai se desconectar, porque é muito absurdo. Então, por causa disso, eu dou 8,5 pro filme. Mas assim. Pô, mas você deu uma nota bem alta ainda, cara. 8,5. Se o mais baixo aqui é 8,5, cara, é filmaço. É filmaço. Filmaço, sim. Veja várias vezes quando você puder, o filme é maravilhoso. Mas pra quem? É um filmaço, cara. Filmaço. Pra quem é fã de Fórmula 1, pra quem curte automobilismo, vá com a cabeça que esse filme não é feito pra você, tá? Pra quem tem esse nível de fã, né? É o nível de fã que você tem, né? É o nível de fã. Que curte, que vai ver 24 horas de corrida, pá. Entendi. Não é feito pra você, tá? Então, assim, já vá preparado, mas você vai se divertir, é entretenimento maravilhoso, é bem mentiroso. Aí é aquela coisa também, né, cara? Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Exato. Tem coisas, talvez, que no contexto da Fórmula 1, coisa técnica, coisa de regulamento, coisa muito nichada, não se traduziria num filme. Ainda mais um filme comercial desse. Mas eu acho que se eles tivessem pegado um pouquinho mais o aspecto da pilotagem, tipo das estratégias de pilotagem, do controle do carro na pista, você dá bateria, tirar a bateria. Ele ficaria chato. Ai, calma! Esse é que é o problema. Ficaria chato. Eu acho que o grande trunfo do filme é justamente não ter feito isso. A gente, inclusive eu fui esperando ver exatamente isso. Né? E, na verdade, o que eu vi foi uma história muito mais complexa, muito mais bem escrita, né? Que, pra mim, valorizou muito mais o filme. Muito mais geral, né? Universal, né? Pra não ficar, ficar muito nichado. Pra não ficar nichado. O filme é sobre pessoas que, por acaso, entre aspas, se passa num campeonato de Fórmula 1. Mas 8,5 é uma boa nota, viu, meu querido Loreto? Eu queria estar vendo todos os filmes esse ano, nota 8,5. Mas, cinquentão, fica contigo aí a última fala. Qual a nota e o ponto alto desse filme pra você? Cara, o ponto alto pra mim foi o filme num todo. Eu concordo com o que o Barba falou, com o que a Debbie falou, o Loreto falou também. Porra, tudo é ponto alto. Tudo foi ponto alto. Primeiro o rock que toca na trilha sonora, eu já fico louco. Curti muito aquela música. Eu não estou suportando mais. Porra, aquilo é top pra cacete. Porra, aí cena de Fórmula 1, assim, eu sou um grande fã de Fórmula 1. Eu sou fã do esporte. Não tem brasileiro. Não quero nem saber, eu vou assistir do mesmo jeito. Não tô nem aí. Tem brasileiro, não tem brasileiro. Pô, cara, de novo! Pra mim é o esporte. Eu gosto do esporte Fórmula 1. Né? E pra muita gente que não sabe, a Fórmula 1 vira e mexe e traz tecnologia pros carros de rua. Não é o contrário. É muito, sai da Fórmula 1 e vai pros carros de rua. E eu adoro. E, cara, assim, concordo que o Loreto falou as coisas, mas ao mesmo tempo discordo. Porque é um filme. Se fosse um documentário, concordo. Concordo que teria ter tudo aquilo ali, não ver trocar asa traseira. É um filme, cara. É pro cara se divertir. Então, mesmo eu vendo os erros na tela, pra mim não me influenciou em nada. Porque eu sei que aquilo não é real. Quando eu assisto a corrida no domingo, aí eu sei que aquilo é real. Então eu sei separar as coisas, né? Como eu falei, eu tinha muito medo, porque um dos produtores era o Lewis Hamilton, e ele como pessoa, ele é um bosta, pra mim, desculpa, mas pra mim ele é um mas como profissional a gente tem que saber separar. Como profissional, tanto que ele é um multicampeão, senão não seria. Ele é multicampeão, o cara é bom, sabe? E aí eu fiquei com esse medo, eu digo, meu Deus, vai vir lacrada e tal, aquela coisa. E cara, o filme é maravilhoso. Eu amei o filme. Amei. A Dona Onça que não assiste Fórmula 1, ela adorou o filme. Então nota 10 pra você. Pra mim, nota 10 e detalhe. Como eu falei no início, esse filme
foi feito para trazer quem não é fã de Fórmula 1 para começar a assistir Fórmula 1. Eu adorei esse filme por isso. Eu comentei com a Tati quando a gente saiu do cinema. Eu digo, cara, eu tô até com vontade de começar a assistir corrida, porque eu parei há muitos anos. Eu também. Eu recomendo, porque tem muita coisa que acontece na corrida que às vezes até é um pouco melhor que o filme. Tipo, vide a corrida de Abu Dhabi de 2021. Se quiser pesquisar aí, cara, foi uma das maiores disputas da história da Fórmula 1, cara. Foi muito eu vou assistir. Eu fiquei fã, mais ainda, eu gosto de velocidade, gosto de pole position. Vocês lembram desse desenho? Eu não acredito no que eu ouvi. Adorava aquele desenho, Meu Deus do céu. Eu adoro, sempre gostei. Desde aquela época eu gostava do Senna e tudo. Assim, tem homenagem ao Senna, viu, galera? Você que tá assistindo aí agora. Tem homenagem ao Senna, tem homenagem a um monte de corredor aí. Mansell, Prost. Inclusive... A grande homenagem é aquele corredor que tava na Lotus, que eu não esqueci o nome, Bellutelli, esqueci agora, mas o corredor que ficou doente, nunca mais correu, e que o Sony está como se o Sony estivesse fazendo o papel dele, né? Representando ele. Bellutelli, alguma coisa que eu esqueci, desculpa galera, sou ruim de nome. Mas é isso, muitas homenagens. Filme sensacional. Pra mim também é nota 10, tá? Tô igual aqui a Deb, igual ao Cinquentão. E fiquei apaixonado. Assistam Fórmula 1, o filme. É simplesmente sensacional. Galera, obrigado demais pela honra de estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente se encontra em uma outra collab. A onda é minha. A onda é minha. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. A gente se encontra na próxima collab aí. Tchau, galera. Bye. Está no ar, Heróis e